os benefícios de conhecer a Deus. E foi um tema que eu fiquei, Jesus, o que eu vou falar disso? Porque não tem um versículo que fala os benefícios de Deus, alguma listagem assim. Mas eu tirei muito também pela minha vida, também pela vida da Bia, já que está no contexto do aniversário dela, né? Um dos primeiros benefícios, o principal benefício que a gente tem de conhecer a Deus é a salvação, né? É o selo do seu Espírito sobre as nossas vidas, é Ele nos tirar da nossa miséria de pecado, nos trazer para uma vida e para uma vida eterna com Ele, apesar da gente não merecer. E quando escolhemos, assim, corresponder a esse amor, a gente tem uma vida frutífera e abençoada em Deus. Mas pensando ainda nessa questão, quais os benefícios de conhecermos a Deus? Eu faço convite a cada um que mentalmente vocês fiquem pensando, nossa, o que de bom aconteceu comigo ao entender que Deus existia, que Deus estava sobre a minha vida? E o primeiro versículo que me veio à mente foi: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que está lá em João, capítulo 8, versículo 32. E daí, quando esse versículo veio, eu falei, nossa, é um versículo que está tão na boca do povo, né? Assim, muita gente conhece esse versículo, é um versículo muito famoso. Mas conhecereis a verdade, e ela que liberta. Entendendo que a verdade é Cristo, né? Porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A partir dessa verdade, nós conseguimos primeiro da lista que eu vou fazer aqui, né? Benefícios que temos ao conhecer ao Senhor, que é a liberdade. Mas liberdade de quê? Eu não estava preso, aos meus olhos, eu não estava preso em lugar nenhum. Para quem já teve esse entendimento, né, de encontro com Deus, de se converter mesmo, de entender da miséria de pecador que nós somos e aceitar o sacrifício de Cristo nas nossas vidas, a primeira coisa que eu percebo que eu fui liberta foi dos meus pecados. Foram dos meus vícios, foi da morte. Porque o mundo caiu, né? O homem pecou e a terra foi condenada a partir disso. E daí não havia um justo sequer na terra. E Deus vem sobre nós com a sua misericórdia, com o seu amor. Estávamos condenados, né? Aprisionados ao pecado, condenados diretamente para o inferno, que é a completa ausência de Deus. Mas Ele, por misericórdia, nos olha e vem nos salvar, vem nos resgatar. E assim Ele nos liberta. Vale também lembrar que liberdade, então eu sou livre. Eu sou livre, então eu posso viver do jeito que eu quiser, porque Jesus já fez tudo que precisava, porque eu não era capaz de fazer para me salvar. Então, já que Ele já me libertou, então eu posso viver do jeito que eu quiser, porque não há nada que eu faça que possa agradecê-lo de tamanha maneira, não há nada que eu faça que possa retribuir ou que possa me salvar do mesmo modo. Mas liberdade é diferente de libertinagem, né? Deus também nos convida a ter uma vida diferente. Depois que a gente entende, depois que a gente começa a conhecer a Deus, e isso, gente, não é hoje eu conheci a Deus, estou satisfeita, acabei, me formei aqui, escola Deus. Acabou, então eu estou formada, agora eu já conheci tudo que tinha para ter de Deus. Passaremos a eternidade conhecendo a Deus. Glória a Ele por isso. Gente, Deus é imensurável, Deus é grandioso demais para a gente conseguir criar uma matéria, né, na faculdade, na escola, e ali conseguir pontuar tudo que contempla Deus. Tanto que uma vez eu ouvi um teólogo falando, a única graduação ou especialidade que não tem um expert, que a pessoa não pode falar que é expert no assunto, é quem se informa em teologia. Porque não tem como concluir os estudos, não tem como. Mas daí, Deus nos convida, né, nem a retribuir, mas até um cuidado dele, quando buscamos viver conforme esse amor que foi derramado sobre as nossas vidas. E assim sermos, de fato, livres da morte, dos vícios, dos pecados, de nós mesmos, da Luísa. E nos permite viver os propósitos de Deus de verdade na nossa vida. E a outra coisa que me veio na cabeça é, ok, Lúlia, mas o que eu faço para conhecer, então? Como é que eu conheço a Deus? Ele não está aqui, eu não estou vendo.
E assim diz ele lá em João, capítulo 5, versículo 39. Isso é o próprio Jesus dizendo: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Quer conhecer mais a Deus? Busca Ele aqui. Ele deixou 66 livros explicando um tantinho do que Ele é, um tantinho do que Ele fez de você e explicando quem você é também. E outra coisa mais legal ainda, né? Examinar as Escrituras, porque buscar ter nela a vida eterna. Outra coisa que Cristo é também é o Verbo, né? A palavra dele é viva em nós. Quando Deus dá a sentença, né, dá uma palavra, ela não volta vazia. Por isso que a gente até disse aqui no início do culto que ninguém nasceu por acaso, ninguém nasceu sem propósito, porque Deus já determinou todas as coisas. Antes de Nainha batizar a Bia com um nome tão bonito, Deus já tinha escolhido ela para um propósito que combinava com o nome dela. E assim a gente precisa até se questionar: Senhor, eu estou buscando te conhecer? Porque agora eu vou listar alguns, pouquíssimos, dos benefícios que me vieram à memória do conhecer a Deus. O primeiro é ser amado com amor perfeito, com amor que não pede nada em troca. O amor de mãe, a gente sabe que é o que mais se assemelha a Deus, né? Deus fala, é o amor que mais se assemelha ao amor de Deus pelas nossas vidas. Mas o amor de mãe se restringe a quem é filho, a quem é o filho dela. Às vezes a mãe pode amar o filho dela, mas o filho do outro ela quer bater porque bateu no filho dela, né? O amor de Deus não. O amor de Deus não é restrito, não é dominado. Ele é fluido e é totalmente permeável sobre a vida de cada um que se dispuser a se render aos seus pés. E assim, né, mesmo que ninguém te ame, que você não se sinta amado, ao você entender e conhecer que o amor de Deus está sobre a sua vida, você é preenchido. Fala isso por vida própria, né? Você é preenchido de uma maneira que você nem sabia que dava para ser preenchido. Que é um amor que é seguro, que você sabe que não vai se apartar de você porque você errou, porque você pecou. Porque ele sabia que você ia pecar, ele sabe da sua essência. E também por você entender que esse amor continua na sua vida, mesmo você pecando, você se arrepende. Porque você não quer magoar aquele quem você ama. Outra coisa é que Deus, o segundo benefício que Deus nos dá ao conhecer a Ele é uma nova vida. É uma vida transformada. Eu sempre brinco que falo, gente, ainda bem que vocês me conheceram agora. Porque só Jesus a Lúlia do passado. A Emily provou um pouquinho. Que a Emily eu falei, né? A Emily foi a que mais me recebeu na igreja, assim que eu me converti. Mas ô lapidação. Jesus teve que me lapidar bonitinho. Egoísta, mimada, soberba, nojenta, fresca, menina da bolha. E muitos mais defeitos. Muitos mais. Estou curada de todos? Jamais. Só na eternidade. Lá eu sei que você, porque Jesus falou. Porque se fosse por mim, eu também... eu acho que é muita coisa para limpar, assim, sabe? Eu acho que não vai sair. Mas a outra coisa que Deus nos dá é justamente a oportunidade de uma vida transformada. Gente, vocês têm noção do que é Deus olhar para você e falar: dos teus pecados eu não me lembro mais. O ser santo, o ser que morreu por causa dos nossos pecados. Ele olhar para a miséria que é a Luli, fala: filha, eu te adoto. E dos teus pecados eu não lembro mais. Mas como é que Deus é santo e não vai se lembrar do meu pecado? Porque Ele mesmo derramou seu sangue sobre a minha vida. A gente não cantou ali? Basta o sangue dele. Basta aceitar o sacrifício dele na cruz. Porque Deus é santo, não tem parte com o pecado. Se Deus aparecesse aqui, todo mundo ia ser fulminado porque o corpo é pecaminoso. Óleo e água, não bate. Então, Ele vendo isso, que não seríamos capazes de nos salvar, Ele manda, Ele encarna, né? Se dispõe a precisar de seres indefesos, miserentos, como eu. Se dispôs a estar na mão de Maria, uma adolescente mal falada na sua vila, porque achavam que ela tinha engravidado de outro homem, já que ninguém viu o Espírito Santo colocando Jesus dentro dela.
Mas Deus se permitiu ser cuidado por pais humanos, falhos, mas que entendiam o chamado do Senhor sobre a vida deles. E assim ele veio, padeceu fome, dor, tudo que a gente passa na vida e fala, gente, ninguém entende a minha dor. Deus entende, porque ele passou por coisa muito pior. Pode ter certeza. Jesus foi o único que provou, de fato, o inferno, digamos assim, na essência, porque lá na cruz do Calvário, quando ele estava com todo o pecado do mundo sobre ele, ele experimentou a completa ausência de Deus. Gente, isso é sufocante demais. A Terra só funciona hoje porque a glória de Deus ainda está aqui. Ainda que nem todo mundo veja, enxergue ou entenda, estamos vivos hoje porque a glória de Deus está sobre aqui. E, gente, que amor precioso. A que ponto... Gente, sabe o que é um Deus que não precisaria fazer nada disso? E ainda assim, contrair seu coração por amor de seus filhos. E se sujeitar a suportar tudo isso, para que hoje, outro benefício, eu não tenha mais medo da morte. Eu ganhe uma nova casa. Eu ganho um pai. A gente ganhou um pai. Um pai perfeito, um pai que não erra, um pai que não deixa de pagar pensão. Um pai que nos dá sustento para sempre. Um pai que, como eu disse, não é ausente, porque ele é onipresente, ele está em todo lugar. Um pai que sustenta, um pai que corrige, mas para o bem do filho. Tanto que ele fala, o filho bastardo ninguém corrige, porque não vai herdar nada de importante. Pode viver do jeito que ele quiser. A gente vai herdar um reino celestial. É coisa boa demais para um pouquinho do cajado de Deus na nossa vida. Só um pouquinho. E ainda assim, como a Bia bem falou, na postagem dela que me veio na cabeça, vem olhar de perto e provar da alegria que é chorar. O evangelho é isso, gente. Me lembra muito dos apóstolos também, né? Fomos dignos de padecer por Cristo. Jesus tinha morrido, ressuscitado, e aí sai Pedro e... João? Não vou lembrar. Que eles são esbofeteados pelo Sinédrio. Pedro. Aí, Cristo morreu, ressuscitou, eles vão lá, tem Atos 2, tem Pentecostes, vem Espírito Santo, eles falam em línguas, anunciam o evangelho para várias nações. E aí o Sinédrio, né, a organização religiosa da época, pega eles, prende eles, fala, não fala mais disso, dá uma surra em cada um. E manda, Pedro e João, no barquinho. E mandaram eles embora de novo. E eles saem sangrando, com o olho roxo, mancando. Felizes, fomos dignos de padecer por Cristo. O mesmo Pedro que negou Jesus 2 dias antes do galo cantar. E Paulinho estava até falando de um louvor, que eu falei, nossa, gente, outra coisa que Deus faz na nossa vida, né, é uma nova vida e tal. Mas ele nos dá um propósito tão grande que, às vezes, a gente não consegue visualizar. A gente não consegue visualizar, né? A gente não consegue ver um palmo aqui na frente. Mas, no louvor, falava assim, Pedro dizendo, né? Como se fosse Pedro dizendo, eu mesmo inconstante, porque negou Jesus 3 vezes, né? E ora fala que Deus... Ora, Jesus fala que ele está cheio do Espírito Santo, porque ele testifica algo, de fato veio do Espírito, e ora Jesus fala para ele, arreda-te de mim, Satanás, porque, tipo, pouco tempo depois, porque ele já estava falando algo totalmente contrário à palavra do Senhor. E daí, quando Pedro, né, inconstante, negou Jesus, fez tudo isso, e Jesus ainda chama ele de rocha. Sobre ti edificarei a minha igreja. E no louvor fala assim, ele é tão bom, não vou lembrar qual é o termo que ele fala, mas, tipo assim, a visão de Deus para a nossa vida é tão inalcançável para a gente, que Pedro, entendendo que ele era inconstante, Cristo olha para ele e fala, rocha, o homem que mais balançou, enquanto Jesus estava aqui. Mas depois não foi? A igreja de Cristo foi edificada sobre a vida daquele homem, sobre a vida dos apóstolos. E ele morreu por não negar o nome de Cristo. No final, morreu ali sólido. Aquele que cambaleava, Deus falou, é rocha. Mas está balançando, Deus, mas é rocha. Do mesmo na vida da Bia. Bia, tu é instrumento de pregação hoje. Não, mas é pé no freio. Bia,
Bia, pé no freio. Bia perturba todo mundo. A Bia, meu Deus, gente, o que vai ser dessa menina? A Bia pula o muro para fugir de casa, deixou a Emily maluca, a Emily correndo atrás dela. Bia foi jogar bola, pisaram no pé, ela ficou com o pé, a Bia quase perdeu o pé. Eu falei, gente, como é que essa menina inventa coisas, gente? Como é que pode? E o Senhor falou, não. Como é que é? A agraciada que leva a felicidade. Ele viu, antes que todo mundo visse. Ele declarou quando ela estava no ventre da neinha. E assim ele fez na vida de cada um. Não acho que a gente é diferente, não acho que você é diferente, não. Deus não te fez para você viver para você mesmo. Porque você tem um propósito muito maior. Lembra que você faz parte de uma sociedade, de uma família, de um rei celestial, que é o mais importante. Deus tem propósito para a vida de cada um. E cada processo na vida é importante. Porque às vezes a gente pode pensar, ai meu Deus, mas eu sou um lascado na vida. Nada da minha vida dá certo. Tudo que eu faço dá errado. Eu não tenho talento nenhum. Não tem como Deus me usar, porque eu sou inútil. Eu já pensei assim uma vez. E aí Deus veio e me constrangeu e falou, desde quando eu procurei alguém que fosse útil para mim? Eu não preciso. Eu não preciso das suas capacidades. E o que você não tem, eu capacito. Simples assim. É Ele que faz. É Ele que capacita, né? Quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz. E outro benefício de Deus, né, além da paternidade desse Pai eterno que não erra, Ele nos deu uma família. Eu sou muito grata pela vida dessa igreja. A Bia também, aqui no aniversário, a gente compartilhou do mesmo testemunho. A gente tem uma família, né, de sangue, bem grande igualmente. Mas é lindo ver como no reino de Deus, né, não é na casa, não é aqui nessa igreja, mas nos irmãos que a gente encontra espalhados sobre a face da terra, a gente encontra um apoio, encontra um consolo, encontra uma mãe. Eu fico brincando que eu tenho várias mães. Tem minha mãe, tem minha sogra, tenho Margot, e não é porque minha mãe foi ruim ou porque deixou a desejar, não, minha mãe foi perfeitinha na imperfeição dela. Mas, assim, Deus nos preenche de tal maneira, Deus nos completa de tal maneira, através da vida um de cada um. Então, outra coisa que Deus ainda nos dá ao conhecermos a Ele é uma família. Como Ele bem prometeu, não há aquele que, deixando pai e mãe, pelo nome do meu evangelho, não seja revestido, não ganhe, né? 100 vezes mais mães, pais e irmãos no seu reino. E é muito lindo isso, porque às vezes a gente, um encontro irmão, que eu falo, é irmão mesmo, é filho do mesmo pai. No trem, a gente fica a viagem inteira, fica de Campo Grande a Central do Brasil conversando sobre a beleza do reino, dá conselho um para o outro, se abraça, chora junto. Já chorei com tanta gente no trem, nada a ver, tipo. Ou eu estava chorando e a pessoa veio me acalentar. E no final era todo mundo crente, eu fiquei, Jesus está aqui também. Aí eu chorava mais ainda. Quantas coisas eu tratei na minha vida diretamente com o Senhor. Uma das coisas foi, assim que eu me converti, cara, eu acho que foi no mesmo mês da minha conversão, Deus virou uma chave muito grande na minha cabeça. E eu sei que é um processo, né? Caminhar com Deus, o Evangelho e tal, é um processo. A gente não muda tudo, né? De um dia para a noite. Mas o Espírito vai nos mostrando e nos convencendo o que é bom a gente manter, o que é bom a gente mudar, vai nos constrangendo daquilo que a gente faz que é errado. É uma educação mesmo que o Espírito de Deus vai fazendo dentro da gente. E eu não falava com meu pai quando eu me converti. E daí eu tive uma relação muito turbulenta com meu pai, com a minha família paterna, de eu só fazer visita indo para a casa dele, às vezes à base de polícia indo me pegar. E detalhe, o que separava a casa da minha mãe e a casa do meu pai era uma casa. Só tinha uma casa no meio. E às vezes a polícia tinha que ir lá para pegar a criança de uma casa e botar na outra. Então, eu nunca consegui criar uma relação direito com meu pai. E assim, quando eu fiz 12 anos, a gente se via mais ou menos, assim, né, de final de semana, uma coisa muito forçada, muito obrigada. Quando eu fiz 12 anos e legalmente eu podia falar que eu não queria mais ver meu pai, aconteceu uma situação, eu falei, então não quero mais, eu estou livre, eu não vou mais ficar nessa agonia, nessa ansiedade toda, as famílias não podem ficar juntas, que nervoso e tal. Beleza, acabou. Isso quando eu fiz 12 anos. E aí, foi um momento assim que eu respirei. Que bom,
Não tenho mais obrigação de ficar indo para o meu pai, de ficar tentando agradar todo mundo. Quando eu fiz 14 anos e me converti, a primeira coisa que o Senhor falou, vá, fala com teu pai. Aí eu falei, mas você é meu pai? Não, eu botei um pai na terra também. Mas você é o meu pai. Mas eu mandei você falar, mas eu sei. Mas a sua paternidade, vai falar com seu pai. Eu falei, tá bom. Aí, quando eu cheguei, enfim, Deus foi me dando coragem para retomar aquela relação, porque o meu medo era viver tudo de novo, né? E a gente viveu muitos processos depois ainda, mas, para a glória de Deus, hoje falo com meu pai, né? Meu pai foi no meu casamento, foi nos meus 15 anos. A família não briga mais, não precisa mais de polícia. E ele vê Deus na minha vida, né? E isso é muito lindo. Quando a gente se submete à vontade de Deus por conhecer a Ele, a gente colhe coisas como essa, né? Não ia conhecer meus irmãos, que agora eu estou com uma penca de irmão. Estou com 4 bebezinhos lá. Meu pai decidiu povoar a terra agora. Tem 4 bebezinhos lá. E, assim, é lindo de ver o cuidado de Deus diante das ordens que Ele dá para a gente fazer. Mas, gente, eu tinha um medo surreal de retomar essa relação. Ana lembra? Eu liguei para ela chorando. Eu falei, eu não vou. Eu não vou, mas você falou que ia, mas eu não vou. Mas você falou que... E meus avós me esperando lá fora, porque eu falei, eu tinha marcado, olha, eu vou vir aqui para entregar meu convite de 15 anos, que foi a ideia que eu tive, né? Vou retomar contato assim, né? Quem disse que eu conseguia sair do portão? Gente, foi assim, muita luta, muito jejum, muita oração. E para mostrar que não era eu. Eu não era capaz. Foi quando o Deus falou, vai, fui. Ui. Quando eu vi, já estava lá, já estava abraçando, já estava chorando, já estava tudo se restaurando. E esse é mais um dos benefícios de quando a gente conhece o Senhor. A gente se dispõe a fazer coisas que aos nossos olhos não dariam certo. Mas pelos propósitos dele, os resultados são muito melhores do que a gente poderia imaginar. E outra coisa, né, outro benefício de conhecer a Deus, é que a gente se torna sábio e frutífero. Sábio, porque lá em Provérbios diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Gente, como eu testifico isso na minha vida? Porque eu vim de uma família que era tudo de cabeça para baixo, assim, né? Eu morava com 11 pessoas em uma casa, era uma aventura com a outra família, né? Tinha polícia no meio, era uma confusão. Eu fui muito amada por eles, fui muito amada. Mas eu via a consequência de uma vida dissoluta, né? As confusões todas que tinham lá em casa, todas, eram por consequências de escolhas erradas no passado. De todo mundo ali. E acabava afetando todo mundo, porque todo mundo morava junto. E aí eu ficava, gente, não vou casar, né? Porque uma das tretas era essa, casar, trazer pessoal, trazer a esposa, o marido para dentro de casa, e aí era muita gente morando junto, e uma confusão, e aí sogra brigando com nora, e eu falava, gente, não vou casar. Para viver isso? Para ficar com raiva da minha mãe, para defender meu marido? Deus me livre. E aí eu me converti. E ele falou, vai casar. Eu falei, mas Senhor, eu não preciso, você é meu noivo. Você vai casar. Eu falei, tá bom. E ele começou a mudar a minha ideia deturpada de casamento, né? Uma das coisas que Deus fez foi justamente usando os filhos dele, a vida dos filhos dele. Ana e Dudu, 2 pessoas completamente imperfeitas. Um casamento imperfeito, mas cheio da graça de Deus. Porque insistem em renunciar um ao outro para estar junto. Em nome de um propósito maior. Gente, quando eu vi assim, eu falei, gente, é o primeiro casal casado que eu vejo feliz? Que fala que é para casar? Gente, isso era muito novidade para mim, mas muito novidade. Minha mãe uma vez me proibiu de casar, quando eu fiz 13 anos, sei lá. Ela falou, você não case nunca, porque estava tendo uma discussão em termos disso lá em casa. Eu falei, não, realmente, minha mãe é sábia, né? Não vou casar. Até minha mãe casou, gente. Deus é terrível. E daí, quando eu comecei a enxergar os benefícios de um casamento no Senhor, né? E Deus falou que eu casaria, eu falei, Senhor, então só permita que eu case com aquele que o Senhor
Só permita que eu me apaixone por aquele que vai vir a ser meu marido. E daí eu pensei, bom, eu tinha 14 anos, né? Eu tinha 14 anos. Larguei o menininho que eu ficava na escola, falei, não, quero porque eu quero casar. Ninguém entendia nada na escola, todo mundo achou que era maluca. Eu vou casar, Deus ainda não falou com quem, mas sei que não é com você porque você não entendeu quem é Jesus na tua vida, então não é você. E eu já vi isso na minha família, eu não quero viver isso. Aí, quando eu cheguei, quando eu fiz esse propósito com Deus com 15 anos, 14 anos, né? Eu tranquilizei meu coração, eu falei, então, já que Deus só vai me mostrar quem vai ser meu marido, eu só vou saber quando eu tiver casa, quando eu tiver formada, né? Quando eu tiver condições de me sustentar. Eu tinha 14 anos. Fiz 15. Antes de fazer 15 e meio, Deus falou que eu ia casar com o bonito ali atrás. E aí, Deus falou a mesma coisa com ele, confirmou com as nossas mães. E tudo foi guiado pelo Senhor. Gente, 8 anos e meio de noivado, preservados pela graça e misericórdia de Jesus. E aí a gente casou, e hoje, como é bom desfrutar de um casamento imperfeito, com uma pessoa imperfeita, porque casou com uma pessoa mais perfeita ainda que sou eu. E, gente, assim, às vezes eu não acredito, às vezes eu estou em casa e fico, Senhor, eu não acredito em todos os benefícios que o Senhor me fez. Parece que foi ontem que eu estava chorando em casa por causa de briga de família, por causa de alguma situação assim, muito dark na minha vida. E, Jesus, Tu me protegeu de tanta coisa, me preservou de tanta coisa. Entendo que a obediência que Deus nos convida a ter pela Tua palavra, o temor a Ele, né? Não é porque Deus é ditador, opressor e quer ter controle sobre a tua vida. Não, até porque Ele te dá a escolha, né? Ou você serve ou você não serve. Mas a obediência ao Senhor é uma preservação. É isso. É uma preservação. Eu garanto que eu fui muito preservada por não viver, por não me entregar a certos desejos, a certas vontades minhas, humanas, Lully mesmo. Por parar e antes de tomar as decisões, falar, Senhor, é teu. É da tua vontade, eu estou te agradando, eu estou te envergonhando. Ou ao já estar envergonhando a Deus, Ele me fala, filha, não faça isso. Que vexame. Igual às vezes, quando eu sou muito chorona, né? Aí eu surto em casa, às vezes pode ser um mestrado, né? Por exemplo, passei para o mestrado, graças a Deus. Aí tinha a proposta de estudar na Austrália. Aí eu, caraca, poxa, que legal, sei lá o quê. 2 segundos depois da felicidade, Paulinho chega em casa, eu estou chorando. Ele, mas o que aconteceu? Eu estou com medo. Porque e se eu for para a Austrália, se um canguru me bater? Não foi isso, mas tipo assim, eu já estava viajando tanto no que podia dar errado. Gente, eu nem fui, eu nem peguei meu crefito ainda. Assim, sabe, de fisioterapeuta. Eu falei, Luíse. E aí, depois que eu me acalmei, assim, eu falei, meu Deus do céu, que vergonha, pai. Desculpa, assim, eu estou me desesperando com nada, porque não existe, nem aconteceu nada. E daí eu estava me recompondo ali, eu falei, poxa, a gente orou e tal, aí eu falei, poxa, amor, me desculpa. Eu falei, pô, mó vexame que eu fiz aqui agora, e ele, vergonhoso. Mas me abraçando, orando, chorando, vergonhoso, ainda bem que você percebeu. Eu te amo. Mas, gente, a graça do casamento é essa, entendeu? É uma zoação eterna. Mas, assim, como é bom desfrutar também disso do Senhor, porque, às vezes, a gente cresce com o que Deus instituiu, né? O casamento, a família, a igreja, a comunhão, né? Com os irmãos. Às vezes, a gente cresce, mesmo sendo cristão, com ideias totalmente deturpadas do que Deus criou para ser bom, para ser perfeito. O casamento, a família, a paternidade, que está tão deturpada no mundo hoje. A maternidade, a identidade, a paz, né? O que é paz, o que é alegria, o que é sabedoria. E o conhecer a Deus nos permite desconstruir essas coisas que foram erradas, né? Que foram construídas erradas na nossa cabeça, porque a gente, às vezes, só testemunhou o errado. Né? Não, isso não vai dar certo na minha vida, porque todo mundo que fez deu errado, então eu não vou fazer. Mas se Deus mandar você fazer?
Na sua vida é diferente. Tem Deus sobre a sua vida. Não é também para pular da ponte, né, gente? Não estou falando uma coisa assim, mas desafios, né? Às vezes, ordens que Deus te dá para eu falar com meu pai, né? Para eu casar, para retomar algumas coisas, para mudar atitudes. E que Deus nos ajude nisso, né? No conhecimento dele, para a gente desfrutar dos frutos da obediência. A obediência ao Senhor é frutífera demais, gente. É muito bom. A gente colhe o que planta. E obedecendo ao Senhor, a gente planta as sementes mais raras, bonitas, frondosas, que virarão árvores frondosas da vida. E a gente colhe ainda na terra, de tamanha misericórdia dele. E outra coisa é que também descansamos e confiamos. Ao conhecermos a Deus, a gente entende que a gente pode descansar porque a gente não tem controle das coisas e está tudo bem. A gente não sabe o futuro. Graças a Deus por isso. A gente não sabe o que a gente vai comer amanhã. A gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã. E a gente não sabe, muitas das vezes, como resolver problemas presentes na nossa vida. Mas ele fala, deita aqui, no meu colo. Senta aqui. Afaga a nossa cabeça. Às vezes eu sinto a mão de Deus assim, eu falo, caraca, Deus está me fazendo carinho, mano. Tipo, acalma, sossega. Eu que cuido. E aí você começa a entender que você não tem poder nas suas mãos para mudar as coisas. E você não precisa ser capaz, ter uma capacidade específica, ter um talento específico para fazer aquilo que você quer mudar, aquilo que você quer fazer diferente da tua família, da tua criação, ou de tudo que o pessoal falou que ia acontecer na tua vida, mas você não quer seguir aquilo, quer fazer diferente. É Deus que faz. E é tão bom poder descansar e confiar nisso, de que Ele move, de que Ele provê tudo que é necessário, porque é importante nas nossas vidas no tempo certo. O que eu também não sei, o que a gente também não sabe, o tempo certo. Deus não para de trabalhar porque está em silêncio, Deus não para de trabalhar porque as coisas estão quietas demais, parece que Deus não está fazendo coisa. Não se precipite. Espera a voz do Senhor falar. Espera Deus te guiar. Não haja por você. Age por aquele que morreu por você. Por aquele que te amou mais que todo mundo. E outra coisa que a gente tem de benefício ao entender quem é Deus é que a gente é cuidado e a gente pode desfrutar da paz que excede todo o entendimento. Mas eu não entendo. É aí que está o pulo do gato. Não é para ninguém entender. Nem você vai entender. Às vezes... Nossa, gente. A minha mãe, depois que a gente se converteu, a convivência lá em casa ficou muito difícil. Porque o pessoal também não tinha se convertido. Tinha muitas intrigas. Meu irmão nasceu, então a gente queria dar uma criação para o meu irmão mais diferente. Então era muito atrito o tempo todo. E daí eu fico brincando que Deus deixou ficar insuportável para a gente desfrutar o melhor depois disso. Às vezes Deus permite que venha um insuportável, que vai ser um impulso para você mudar uma coisa importante. A gente estava insuportável. Eu voltava para casa triste. Eu e minha mãe, a gente voltava para casa triste. Não queria voltar para casa. E aí Deus deu a oportunidade da gente ajeitar a vida financeira da minha mãe. Eu não trabalhava, eu ainda estava na faculdade. E daí a gente saiu de lá com uma cama, um fogão, e a gente foi morar de aluguel. Saiu da casa própria e foi morar de aluguel, em Realengo. Gente, pense na alegria. Um povo sentado no chão, comendo torrada com requeijão, sei lá, tipo, porque não tinha gás ainda. Mas, assim, uma paz que não condizia com luxo, não condizia... Muitos da nossa casa ficaram sem entender, ficavam ligando, gente, pelo amor de Deus, volta para cá. Não, a gente entendeu. Era isso que a gente precisava fazer. Mas a gente tinha medo. É normal, a gente vai ter medo. Mas como é bom desfrutar desses momentos. Depois que a gente se dispõe a ouvir a voz de Deus e a fazer aquilo que precisa ser feito, por mais difícil que seja, como é bom o resultado, como é prazeroso viver isso. E lá a gente ficou feliz da vida. Os primos, né, preferiam ir para lá para ficar na casa da minha mãe, no calor, sem ventilador. Porque era uma alegria, era uma paz. E às vezes eles falavam que era também pela mesma turbulência que às vezes tinham em casa. E às vezes a pessoa perguntava, até a minha família perguntava, teve uma época que eu vivi muito na casa da Ana.
O pessoal ficava, mas o que tem lá? Eu falei, nada. Tem você. Tinha você, sim. Mas eu ficava lá até sozinha, tipo, sem você, entendeu? Quando você estava trabalhando. Aí eu ficava, gente, lá eu estou em paz. Lá eu consigo estudar. Lá eu consigo. Porque às vezes a pessoa ficava, mas aqui... Assim, eu fui muito mimada. Eu fui a primeira filha, a primeira neta, a primeira bisneta das duas famílias, primeira sobrinha. Tanto que, numa casa com 11 pessoas, só duas tinham quarto. E eu era uma delas. Uma criança, entendeu? Tipo, pra vocês terem a noção. E com ar-condicionado, com tudo bonitinho. E eu saía de lá para passar calor na China, para subir o morro, para ficar lá. E o pessoal fica, o pessoal não conseguia entender. Mas, gente, compartilhar a presença de Deus é algo tão bom. Você vê isso, né, na vida das pessoas. E detalhe, a paz, que cobre todo o entendimento, também está nos momentos mais difíceis da nossa vida. Quando a gente pensa que não tem saída, que não tem solução, quando está doendo, quando a situação está doendo na nossa vida. A paz é a certeza de que vai passar. Aflitos, mas não desamparados. E a gente fica, por mais abatido que a gente seja, a gente não vai ser destruído, a gente tem uma certeza, uma esperança de que aquele momento vai passar. E quando isso volta à nossa memória, a gente fica... Aí eu falo de novo, né, igual para Deus. Meu Deus, que vexame, me desculpe. Que vexame que eu fiz agora. Eu não confiei em você. Eu achei que por minhas forças eu ia impedir que isso acontecesse, mas aconteceu. Mas é para o meu aprendizado, é para a minha edificação, é para a minha vida com Ele ser aprimorada. E essa paz pode vir em momentos que a gente nem entende. Até quando alguém perde o emprego, quando recebe uma notícia muito ruim, no enterro, gente, uma coisa engraçada é enterro de crente. É uma comédia. O pessoal mais ri do que chora, porque a nossa esperança é muito maior e o nosso anseio tá na glória com o nosso Pai. É olhar face a face com Jesus e abraçar e apertar e ficar. E Ele enxugar dos nossos olhos toda lágrima e falar, vem, filha amada. Vem descansar, que não tem mais choro, que não tem mais dor. Vem, que a tua família está aqui. E você ser suprido de todas as suas necessidades. E a palavra diz, o Espírito e a noiva dizem vem. E, portanto, esse é o nosso anseio. Esse é o anseio de quem tem o Espírito de Deus, de falar, vem, Jesus, vem me buscar para minha casa. E outra coisa, né, outro benefício que eu posso dizer, eu até já disse um pouquinho, mas aqui de somos dignos de padecer pelo Evangelho. Né, como o Bia falou, a alegria de chorar. Eu não trocaria nenhum dos sofrimentos que eu tive por tomar posturas diferentes das esperadas pelo mundo, pela minha família, ou das retaliações que eu sofri por causa disso, para me manter fiel àquilo que eu acredito, que é o que está aqui. Sem ser arrogante com ninguém, sem querer enfiar nada na cabeça de ninguém, mas manter uma postura. E sofrer retaliações por isso. Eu creio que todo mundo aqui já passou por isso, já não foi compreendido por adotar uma postura, por não fazer tal coisa, por entender que não vivia mais para si mesmo, mas vivia para Cristo, que deu a sua própria vida. E, gente, isso é bom demais, porque até em Romanos fala que nenhum sofrimento aqui pode ser comparado com a glória que em nós há de ser revelada no grande retorno de Cristo. Gente, é indizível. Paulo já dizia, né? O céu é uma coisa indizível, inefável. Mas o Espírito testifica que é verdade no meu coração. Isso é maravilhoso demais. E isso é porque Deus permitiu ser conhecido através da sua palavra. E o experimento de descansar, né, nessa esperança. E daí, dentro da palavra, me veio também alguns personagens que desfrutaram dos benefícios de conhecer a Deus. Por exemplo, Jó. Jó teve a sua vida ali destruída,
perdeu seus filhos, perdeu tudo mais. Mas ele foi consolado por conhecer a Deus. Ele foi contentado por conhecer a Deus, por entender que todo aquele processo foi para fazê-lo chegar a entender quem era Deus sobre a sua vida. Outra pessoa, Raabe, a prostituta. Raabe foi uma prostituta que ajudou o povo de Israel quando estava tentando chegar na Terra Prometida. Ela protegeu os espiões de Israel na Terra de Canaã, que era a Terra Prometida, quando eles foram olhar a terra para saber se dava para invadir e tal, para tomar aquele reino, porque Deus falou que era deles. E aí ela protegeu eles dos guardas. E ela confirmou com eles: o Deus de vocês foi o que abriu o mar? Foi o que fez tudo aquilo? Que fez vocês serem libertos do Egito? Veio as pragas do Egito? E ele falou: é esse Deus mesmo. E então ela abraça esse Deus ao conhecer. E ela muda de vida, a tal ponto que quando Deus permite que a cidade... Quando Deus derruba os muros da cidade, ela morava no muro da cidade. A casinha dela não cai. Cai todo o muro, mas a casinha de Raabe da sua família ficou ali. Uma prostituta. Que às vezes a gente fica mensurando o pecado das pessoas, né? Não, esse tá mais digno de receber a salvação, esse aqui está menos digno. Basta entregar sua vida para Deus. E aquela mulher, por conhecer a Deus e entregar a sua vida, toda a sua família foi salva. E não só isso. Deus deu uma família para ela. Deus deu uma nova reputação. Deus lhe dá um marido, Deus lhe dá um filho. E, a partir do conhecimento de Deus, né, a partir do momento que ela conheceu a Deus, ela foi transformada de tal modo que ela entrou para a genealogia de Jesus. A prostituta. Ela é uma das avós de Jesus. E também, ela ainda entra na galeria da fé, nos heróis da fé que tem na Bíblia. Que fala Abraão, fala de Moisés, fala dos grandes homens. Está lá Raabe. Aquela mulher, que por conhecer a Deus e abraçá-lo como a verdade em sua vida, foi agraciada de tantas formas. Foi uma das portas para a vinda do Salvador, para toda a humanidade. Digna ela? Não, nem nós, nem ninguém. Mas a misericórdia de Deus pode alcançar qualquer um. E o conhecimento dele, né, acerca dele, pode nos trazer benefícios que a gente nem imagina. Outra que também Deus transformou, Ruth, que a pastora até pregou semana passada, pregou sobre Noemi, que era a sogra dela, mas a Ruth, que ela era moabita, ela não era israelita, ela não conhecia o Deus de Israel, mas ela casou com um judeu e passou a conhecer o Deus, né? Passou a conhecer, passou a ter a acreditar em Deus e a honrar os preceitos judaicos também na época. E aí ela perde o marido, perde o cunhado, perde o sogro, volta com fome, pobre. Gente, não tinha coisa mais miserável antigamente do que uma viúva. Porque a mulher não podia trabalhar, não podia receber herança. Então, ela voltava para a casa de seu pai e orava para alguém casar com ela, já que ela já tinha sido casada com alguém. Ou vivia para servir e cuidar de seus pais na velhice, né? Ou voltava para casa. Eu só vi essas duas opções para Ruth. Mas, a partir do momento que ela entendeu quem era Deus na vida dela, quando a sogra dela volta para tua casa, volta para os teus deuses. Ela fala, não, teu Deus será o meu Deus. E eu vou com você. Ela foi passar fome com a sogra, porque ela teve um entendimento de que ela não voltaria mais às velhas práticas. Ela não tinha mais nenhuma obrigação legal com Noemi. Ela não precisava cuidar de Noemi, mas ela foi. E como foi honrada por isso? Porque casou com o filho de Raabe. Quem diria? A prostituta. Uma estrangeira foi adotada por Deus, mudou de vida, casa com o filho de Raabe e, por isso, também entrou para a genealogia de Jesus. Mais uma mulher que serviu para trazer Cristo à Terra para nos salvar. Ele, né, Cristo, Deus, permite se conhecer através de nos dar o seu Espírito Santo. E nos sela, assim, para o dia da salvação. Então, a partir do conhecimento de Deus, né, entendendo que vem o Espírito sobre nós e assim nos dá fé de acreditar no invisível, de acreditar de ser o firme fundamento daquilo que eu não estou vendo, mas é a certeza do que eu não estou vendo.
através do seu Espírito Santo, vou listar só alguns benefícios para a gente já estar encerrando, de pessoas que se dispuseram a se debruçar no conhecimento de Deus e a viver por isso. Abre lá, por favor, em Hebreus 11, versículo 3. Pela fé, ou seja, pelo conhecimento de Deus, por entender que Deus está sobre a sua vida, por ser selado para o dia da salvação através do Espírito que Ele derramou sobre a sua vida, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que aparenta. Pula para o 7, por favor, Bia. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, e morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também, e esse já amortecido, né, Abraão e Sara não podiam mais ter filhos, depois Deus manda Isaque, quando Abraão já está bem velhinho, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Vamos pular lá para o 31? Esses são alguns dos exemplos de pessoas que foram beneficiadas por conhecer a Deus. 31 diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, a prostituta, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, aqui por não negarem o Evangelho, né, a vida de Cristo. Volta lá para o 13, Bia, por favor. E a gente vai estar encerrando. Que diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar, né? Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. O maior benefício de conhecer a Deus é a salvação. É saber que a gente não é desse mundo. É como esses aqui desfrutaram de bastante coisas terrenas, por frutos da obediência deles a Deus. Mas, gente, eles alcançaram uma coisa muito maior, porque eles morreram aguardando uma coisa muito maior. O próprio Deus encarnar, se desfazer de si mesmo, padecer tudo o que padeceu, para que hoje uma eternidade esteja nos aguardando lá com Ele. Para que hoje a gente tenha paz até diante da morte. Para que hoje a gente não tenha mais medo de nada. Para que hoje a gente perceba que não somos mais aprisionados a nada. E somos plenamente capazes de sermos capacitados a Deus a fazer qualquer coisa que Ele determinar que podemos fazer.
independente da nossa fraqueza, independente dos nossos medos e das nossas imperfeições. Em Deus, Ele vai fazer o que for preciso para que os propósitos dele se cumpram. E podemos descansar nisso, confiando na promessa e entendendo que Ele sabe o que é bom para as nossas vidas. Amém?